Bom dia, galerinha, mais uma vez, é um enorme prazer estar aqui com vocês, sejam todas bem-vindas e bem-vindos, espero que vocês estejam todos muito bem, mantendo o equilíbrio emocional para o final desse ano, para a chegada da reta final e para as provas. Isso é muito importante, então vamos respirar fundo e manter o equilíbrio final, ok? Bom, galera, o tema da aula de hoje é o período entre guerras. Então, obviamente, aquele período da história da humanidade que fica entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E esse período que é marcado pela presença de dois conteúdos, a crise de 1929 e o surgimento das ideologias, dos projetos políticos nazi-fascistas. Vamos primeiro nos aprofundar e falar sobre a crise de 29. Crise de 29, galera, que foi resultado do quê? A crise de 29 que foi resultado do próprio processo de desenvolvimento da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, na segunda fase da sua revolução, alcançou um processo produtivo de quase ápice, levando a um crescimento das forças produtivas e, portanto, ao estabelecimento de uma capacidade produtiva maior do que, na verdade, o mercado consumidor era capaz de dar conta. Isso vai acontecer não só na Europa, em outros cantos do mundo, mas nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, particularmente, devido aos Estados Unidos ter implantado o que nós chamamos de American Way of Life, o sonho americano. O estilo de vida americano, o modo de vida americano, baseado em uma sociedade de luxo e consumo, que era alimentada e reproduzida por um cinema e por uma mídia de massas. Os Estados Unidos, então, cresceu demais, passou a produzir demais, e eles tinham crescido muito em parte pelos efeitos da própria Primeira Guerra Mundial. A economia europeia havia se destruído ou sido destruída com a guerra. Os Estados Unidos ocupou o lugar dela produtivamente e começava a vender em larga escala para a Europa esses produtos industrializados e também para seu próprio mercado consumidor interno. E é aí, galera, que nós vamos ver uma recuperação rápida da economia europeia. O próprio Estados Unidos vai injetar dinheiro na economia da Europa, da Alemanha, da França e da Inglaterra. Com a mão de obra qualificada e tecnologia, a Europa se recupera rapidamente, começa a produzir seus próprios produtos e a consumir menos os produtos que vinham dos Estados Unidos. Vai ocorrer também um surto industrial, ou vários surtos industriais, na América, como aqui no Brasil, na Argentina, no México, que fazem com que essas regiões também produzam alguns produtos de bens de consumo. E o próprio Brasil vai estar vivendo também a crise econômica do café, o que significa que os Estados Unidos vai perder também mercado consumidor dentro dessa América Latina. Tudo isso vai levar a uma crise de superprodução. A indústria americana vai produzir mais do que seu mercado consumidor é capaz de consumir e, portanto, isso vai gerar um desequilíbrio na lei da oferta e procura, fazendo com que os produtos percam valor no mercado por estarem sendo menos consumidos. A esse elemento que é a crise de superprodução, vai se somar também a crise de um liberalismo exacerbado. Os Estados Unidos defendia a lei do liberalismo econômico, as leis do liberalismo econômico, compreendiam que o Estado não deveria intervir na economia e que até mesmo crises econômicas eram elementos positivos, porque elas contribuíam para um processo de seleção econômica do mais apto, do mais forte. E é dentro desse processo do liberalismo exacerbado americano que vai se desenvolver uma economia baseada no não capital, ou seja, nessa especulação financeira bancária da Bolsa de Valores. Ou seja, os Estados Unidos agora tem uma economia muito mais atrelada à especulação da Bolsa de Valores, ao potencial produtivo de uma indústria, à imagem que uma indústria constrói no mercado, à compra e venda das suas ações, do que especificamente a sua capacidade de produção e venda em si, como uma empresa capitalista. E tudo isso vai fazer com que as empresas americanas venham crescer muito rapidamente no mercado, na Bolsa de Valores, porque elas estavam crescendo a produção, crescendo a venda. Porém, isso gera uma perspectiva de otimismo absoluto, que quando não é satisfeita, cria uma frustração e leva aí também a um processo de
pessimismo absoluto. E as empresas americanas que vinham crescendo progressivamente em produção e venda, começam a desacelerar essa produção e venda, levam ao pessimismo do mercado, que vai levar ao que nós chamamos de crash da Bolsa de Nova York. Ou um termo que eu não gosto muito por ser preconceituoso, de quinta-feira negra, onde a Bolsa de Nova York não compra e não vende absolutamente nada. Esse crash da Bolsa de Nova York, que é a quebra do sistema financeiro, bancário e especulativo americano, vai levar a uma nova crise na Europa, já que o dinheiro que era injetado na Europa para sua reconstrução era um dinheiro que saía dos Estados Unidos. E agora os Estados Unidos vai dar os seus recursos para tentar se recuperar economicamente da sua própria crise. Essa nova crise na Europa vai diminuir ainda mais o que? Ainda mais o consumo dos produtos americanos. E vai levar ainda mais uma crise dentro dos Estados Unidos, o que leva a uma falência econômica do sistema americano. E como todo o sistema mundial econômico estava atrelado ao dólar e à produção americana, uma falência do sistema econômico mundial generalizado. Eu trago aqui algumas imagens desse processo da quebra da Bolsa de Nova York, a quebra, o crash do Wall Street. Trago imagens também da crise social que isso significou. Aí é uma fila de pessoas, entre elas engenheiros, médicos, advogados, professores, vindo a procurar emprego no supermercado, porque essa crise da Bolsa de Nova York levou ao desemprego em massa, levou à miséria, à fome, ao caos econômico, à insegurança, à criminalidade e, portanto, a uma desestruturação da economia da sociedade americana e também uma desestruturação da economia da sociedade europeia. Aí são crianças alemães vindo a empilhar dinheiro, maços de dinheiro, porque 4 milhões de dólares valiam apenas $1. E fazia-se necessário naquele momento que os Estados Unidos reagisse àquela crise. E para isso vai se estabelecer o que nós chamamos de New Deal. New Deal, ou novo acordo. Uma nova prática política econômica, ou uma nova política econômica. Para entendermos o New Deal e esse novo acordo, primeiro a gente precisa entender que mesmo com a crise, e uma crise que tinha chegado ao seu ápice, destruindo toda a economia mundial, ou pelo menos abalando ela de forma drástica, haviam ainda liberais que defendiam que isso era algo positivo, que era um processo de seleção econômica orgânico, que precisava ser respeitado e que no final iria levar a uma evolução do sistema econômico. Porém, o Estado americano, e aí o próprio Roosevelt, entendia que a crise havia chegado a um nível tão elevado que tinha trazido um caos social, uma marginalização e uma insegurança não só social e econômica, mas uma insegurança física. E, portanto, estava abalando os motivos da própria existência do Estado, já que o objetivo do Estado é trazer segurança social e harmonização social. E, portanto, que havia necessidade de uma intervenção do Estado na economia. Para se fazer isso, esse Roosevelt vai se espelhar em algo chamado keynesianismo, nas ideias de John Keynes, e vai produzir o neoliberalismo. Galera, vamos aqui saber diferenciar o que é o keynesianismo e o que é o neoliberalismo. O keynesianismo é uma teoria econômica, uma filosofia teórica econômica que vai acabar sendo colocada em prática em larga escala na Europa pós Segunda Guerra Mundial e que deu origem à social-democracia, ou, se você quiser, a democracia social, que é o processo do Estado intervir na sociedade, controlando a economia, com o objetivo de produzir o bem-estar social, e que coloca o bem-estar social acima de tudo, inclusive da própria economia, e que entende que se a sociedade produz uma estrutura de organização baseada no bem-estar social, na diminuição da desigualdade social, e, portanto, uma sociedade mais igualitária, igualdade de oportunidades e também de acesso dos elementos primários para a boa existência a todos, isso vai produzir um desenvolvimento econômico e, portanto, coloca o social à frente da economia. Já o neoliberalismo
não é uma teoria econômica. Ele é um conjunto de práticas econômicas, uma política econômica, que tem por objetivo fazer com que o Estado intervenha na economia, para fazer com que a economia se desenvolva, produzindo novos mercados consumidores, através de um desenvolvimento da qualidade de vida e do bem-estar social. Então, o bem-estar social é o meio que se alcança o objetivo, o desenvolvimento econômico. E o que vai ser implantado no New Deal é esse neoliberalismo que vai intervir no mercado, na produção, principalmente em alguns setores. Produção de energia, desenvolvimento de transporte, comunicação, saúde, educação, segurança, e aí segurança entendida no nível amplo, de segurança tanto física, de combate à criminalidade, como segurança social. E aí o nosso Roosevelt vai tomar medidas intervencionistas que vão voltar a aquecer a economia. Entre elas, as mais importantes, a construção de obras públicas para gerar emprego, com hospitais, creches, escolas, urbanização estética, que não só gera emprego para a construção dessas empresas, dessas instituições, mas também para a manutenção delas e também gera bem-estar social. A proibição de exportação do ouro dos Estados Unidos, para que os Estados Unidos pudessem ter reservas de ouro suficiente, que pudesse criar um lastro econômico aos Estados Unidos baseado em ouro e, portanto, garantir que os Estados Unidos pode bancar o dólar com o ouro que tem em suas reservas, o que explica o fato de que, mesmo tendo uma crise dentro dos Estados Unidos econômica, a moeda americana valoriza, porque pense, se todo mundo tem seu lado econômico baseado no dólar, e a economia americana está em crise, então o dólar pode entrar em crise. Mas se os Estados Unidos garante que todo dólar que circula dentro do seu mercado está garantido por ouro, então o dólar valoriza, porque ele tem como bancar por um bem físico material primário, que é o ouro, a sua moeda. Isso explica porque mesmo em uma crise dentro do sistema econômico americano, o dólar costuma valorizar. Além disso, os Estados Unidos vai limitar a produção agrícola, porque se você diminui a produção agrícola, você vai valorizar o valor daquele produto, e ele vai valorizar o valor do produto, limitando a produção agrícola, emprestando dinheiro aos grandes produtores agrários, por valores de juros baixos, mórbidos, quase inexistentes. Ele também vai estimular a produção industrial, primeiro limitando essa produção para valorizar o produto industrial e também aumentando o salário mínimo dos operários fabris. Para que isso? Para que uma vez o operário fabril recebendo mais, venha consumir mais e, portanto, estimular também o consumo. Ele irá criar um fundo de incentivo à poupança para reativar os bancos, fazer renascer os bancos. Então ele vai garantir agora que você colocando um dinheiro na poupança, esse fundo de incentivo à poupança vai garantir o seu dinheiro lá, caso o banco venha a falir. Então, se o banco falir, você vai receber seu dinheiro de volta, o que faz as pessoas novamente injetarem dinheiro nos bancos. E os bancos servirem com sua função econômica de organizar as trocas econômicas, a compra e venda, e também de financiar o sistema produtivo. Ele vai diminuir a jornada de trabalho, porque diminuindo a jornada de trabalho, que poderia chegar a 14 horas para 8, no máximo 10 horas, ele vai conseguir gerar emprego e aumentar o mercado consumidor. Ele vai proibir o trabalho infantil, o que aumenta a renda e o próprio mercado consumidor. Ele vai criar o seguro-desemprego que automaticamente vai vir a gerar uma renda para pessoas desempregadas, tirando ela da marginalização, diminuindo a criminalidade, trazendo a paz e a ordem, mas também gerando mercado consumidor. Um seguro-desemprego controlado e regulado, que significava que se você arranjasse emprego, ou o Estado arranjasse emprego a você, você perderia seguro-desemprego, deveria voltar ao mercado. Caso não, você teria um salário durante um tempo para se manter. E, finalmente, ele vai fortalecer os sindicatos. Fortalecer os sindicatos porque ele entende, sindicatos fortes, vai fazer com que, quando a crise econômica atinja o empregado de forma forte, impeça que ele possa consumir, ele reaja. Então, o sindicato forte vai permitir que o sintoma, que são as greves, a reação do proletariado sobre a exploração apareça e diga: eu não estou conseguindo mais sobreviver e consumir.
E, portanto, se perceba a crise antes que ela alcance um ápice. E tudo isso vai fazer com que a economia americana se reaqueça, o mercado volte a crescer, e Roosevelt também seja chamado de comunista, por ter apoiado, em parte, os trabalhadores. E ele vai dizer, não, eu estou apoiando a economia. E perceba, todas as atitudes dele melhoraram a qualidade de vida da população, do proletariado, mas com o objetivo de gerar maior mercado consumidor e aquecer a economia, e não, em si, ter por objetivo final a qualidade de vida. A qualidade de vida do trabalhador era apenas o meio. E uma qualidade de vida controlada que não prejudicasse a própria economia, galera. Aqui nós acabamos esse New Deal, vimos o processo de restabelecimento da economia americana, um restabelecimento da economia americana que vai fazer ela pulsar forte novamente ali na década de 30 consequentemente, vinha retomar a posição de maior economia mundial, cada vez mais forte, como é hoje, e recuperar-se da crise. Mas não podemos esquecer que essa crise de 29 veio a contribuir de alguma forma para uma nova crise econômica na Europa e para o surgimento do nosso próximo conteúdo aí, o surgimento do fascismo e do nazismo, mas que nós iremos ver na próxima aula. Foi um prazer mais uma vez estar aí com vocês. Espero que essa revisão sobre o período entre guerras tenha sido bem útil, galera. E nós nos vemos no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula sobre o nazifascismo, para completar o período entre guerras. Abração, beijo.